Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos diretamente aqui dos estúdios da Infomoney, mais uma vez, começando o nosso Traders Room, aqui, antecipando o carnaval. E como presente para vocês, hoje estou trazendo uma pessoa muito especial, uma pessoa muito respeitada no mercado. Vocês sempre me pedem, pô, Alisson, traz pessoas de renome, traz pessoas que possam agregar aí o nosso conhecimento, né? Sair um pouquinho da compra, da venda, né? Essa é a nossa ideia aqui no Traders Room. E hoje eu tenho o prazerzão de receber aqui o meu amigo, aqui, Adeodato da Eleven. E aí, Adeodato? Muito bom estar aqui, cara. Muito bom mesmo. Obrigado por vir. Imagina, que é isso. Adeodato é uma pessoa, não é tão fácil trazer o menino, não. A gente teve que pagar uma luva para ele aí, mas eu parcelei em 15 vezes. Bom, vamos começar com a nossa resenha, Adeodato. Desde já, como eu sempre faço e eles adoram, poxa, conta como que você chega no mercado, cara. Como que é o teu começo, como que chega aí a tua evolução profissional no mercado financeiro? Como que você chega até hoje? Cara, assim, para não fazer muito longa essa história, mas tem alguns pontos que são interessantes. Eu tenho duas irmãs, mas que são do segundo casamento do meu pai, então eu fui filho único de pai e mãe e morava só eu e minha mãe. Minha mãe teve um processo muito difícil de saúde e eu era muito novo. Então, com 14 anos, quando ela ficou doente, eu fui trabalhar, mas meio que para dar o recado para ela, fica fria que tem um homem em casa. E tinha um tio que tinha um estacionamento que me disse assim, me fez uma proposta, ele ia me pagar $100 por mês, mais 10% do lucro, para eu cuidar do estacionamento para ele. Era alucinado por carro, estava mais preocupado em manobrar os carros do que qualquer outra coisa. Mas a primeira coisa que eu tinha que fazer era entender como é que calculava o lucro. E aí ele colocou um escritório grande de contabilidade que atendia ele para me ensinar contabilidade. Então eu fiz um curso de contabilidade com 14 anos para tentar entender como funcionava a dinâmica das empresas. Eu já tinha vivido uma experiência, como eu te contava, fora do ar, aos 13, morando nos Estados Unidos, com o host father, né, com meu pai de intercâmbio, que me recebeu lá, que era um cara fundamentalista muito forte, que me mostrou, por exemplo, o racional de quando você tem uma ação de uma empresa e você investiu nela, você é sócio dela, então você tem que agir como tal. Eu estou falando de começo da década de 90, não façam conta. Estou falando de começo da década de 90. Então era o seguinte, eu me lembro que ele tinha ações da IBM e ele se negava a ter computador da Apple. Porque o cara dizia, eu sou acionista da IBM, como é que eu vou comprar um computador da Apple? E aí, daí que eu comecei a entender como é que funcionava o mercado de ações, juntou um pouco de conhecimento de contabilidade e um troquinho que eu ganhei no estacionamento. No estacionamento, onde eu manobrava os carros. E depois de gastar um pedaço do meu primeiro dinheiro comprando uma Chevy 500, eu comecei a viver o mercado financeiro. Então, isso foi uma paixão desde muito cedo. Fui trabalhar na área internacional, na área de logística internacional e fui contratado ainda muito jovem pela que era, então, na época, a maior empresa de comércio exterior do Brasil, a maior trading do Brasil. A nossa receita em 98 foi 4 bi de dólar. Em comércio exterior só era menor que a Petrobras naquele ano. Em 2098? Em 98? Em 98. Eu estava operando no dia da maxi desvalorização do real em 99. Então, se a gente estava conversando de vol, aquilo era vol, aquilo foi vol. Quando o Gustavo Franco não aguentou e teve que soltar a corda do dólar. E aquela operação, na verdade, mais do que uma operação logística, que era muito complexa o que a gente fazia, aliás, abrindo um parênteses, hoje a gente soltou um call de Fusion, que é da área de logística e uma operação muito similar àquela que eu trabalhava há 20 anos. Então foi muito legal de montar o case. E aí era uma operação muito baseada em tesouraria. E ali eu comecei a ver como é que você fazia o dinheiro trabalhar por você, como é que você fazia em alta frequência, mas dividindo. Porque hoje a gente, né,
aqui os caras são mestres em trade, vocês que assistem e esse público faz isso o tempo inteiro, mas na época não tinha home broker, não tinha essas coisas. E como é que se operava diversas classes de ativos diferentes? Com uma certa frequência, né? Sem a tecnologia que tem hoje, né? Mas o raciocínio, ou seja, a estrutura da tomada de decisão é a mesma, só a velocidade que é maior. Isso é incrível de ver. Isso é muito legal. Esse parênteses ele é muito importante, porque é algo que eu bato na tecla, né? Principalmente minha escola, que é um pouquinho mais fluxo, né? Pô, Alisson, tem muita literatura que é muito antiga, o pessoal reclama muito, né? Em inglês é antiga, mas a essência do mercado em si é o mesmo. Você pega um livro de 1935, Techniques of Tape Reading, se você ler aquilo, você fala, cara, parece que esse cara escreveu... Semana passada. Lógico. Então, eu acho muito louco isso, cara. E é de verdade, porque o racional, a tomada de decisão, ela é mais poluída hoje, dada a quantidade de informação que tem circulante, né? E o que é um baita perigo, né? Porque muitas vezes a gente está contaminado por uma série de informações que não são necessariamente boas. É mais difícil tomar decisão hoje. Com certeza. Mas a gente volta na origem e diz assim, cara, eu me lembro do cara me contando lá a história do computador da IBM, do computador da Apple, e você sabe que a gente tinha na carteira Eleven, até o dia do escândalo da carne fraca, a gente tinha BRF nas ações recomendadas. E eu tenho uma crítica muito séria e muito importante, desde sempre, do ano passado para cá ficou mais óbvio para o mundo, mas eu tenho uma crítica muito séria desde sempre à JBS. Então, a Eleven nunca fez cobertura de JBS porque... Essa foi uma decisão minha, porque eu me recusava a dar recomendações sobre aquele ativo desde sempre, porque eu não queria que ninguém botasse o dinheiro dentro dele. E tem um caso que virou folclore, porque eu acabei contando num evento de cliente, daí gente fala pra gente e acabou chegando em mim de vários outros lados, que eu conto uma história que eu estava no Carrefour Express da Berrine aqui com meu filho, que faz 5 anos hoje, aliás, aniversário do Pedro hoje. Parabéns. E ele abriu a geladeira e foi pegar um franguinho, era Seara. Eu falei, não, filho, a gente não come Seara. Pega um da Sadia e vamos pra casa. Sério? Sério mesmo. Então eu acho que isso vale de conceito. Isso só mostra que assim, é um exemplo, mas quando você está falando em tape reading e em trading, é exatamente o mesmo racional. A ferramenta é diferente, o meio utilizado é diferente. Exatamente. As informações chegam mais rápidas e, como você disse, né, a gente também bate muito nessa tecla de que muitas vezes menos é mais. Porque principalmente quem está começando, porque as pessoas mais experientes acabam já filtrando aquilo que elas se identificam. Isso. Ou o segmento, ou o setor que se identificam, enfim. Vocês têm uma empresa que cobre vários setores. Não teria como você ter uma equipe só para cobrir tudo, né? Impossível. Então, às vezes as pessoas, não, mas eu vou estudar um pouquinho de análise técnica, um pouquinho de fundamento, um pouquinho de... Começa, sabe, primeiro se encontra, se encontra, opções que você quer, é dólar, é mini índice, você só quer montar uma carteira, né? E aí você vai realmente tendo o foco, né, naquilo, né, para não ficar aí absorvendo tudo. Mas e aí? Então você passou por todas essas movimentações e eu já quero saber da parte mais legal, que é a parte que você, poxa, foi de tesouraria, você viu muitas operações de volatilidade e não tem como, né? Hoje é um dia onde nós passamos estes últimos dias, para você que está assistindo este vídeo, está sendo feito 6 de fevereiro de 2018, a gente passou aí uma sexta-feira muito volátil, a gente passou uma segunda-feira com a maior queda intraday para o Dow Jones da história. A gente viu o VIX, né, bombando, para quem não sabe, o índice do medo americano. Então, primeiro eu quero que você fale sobre a tua experiência, né, quando você acompanhou esse tipo de operação na tua carreira e como que você analisou exatamente essa forte movimentação aí na volatilidade americana. Essas duas perguntas. Eu tenho algumas grandes sortes ao longo da minha carreira. Tive mestres que me guiaram e me ensinaram muito. Aliás, esse é um grande recado. Sejam esponjas. A geração chamada Y, às vezes me dá desespero. Tem uma molecada genial lá na Eleven, às vezes eu digo,
para. Volta pro chão e assim, escuta, ouve, aprende. Acho que se eu tive uma coisa boa que eu consegui fazer foi que eu fui ensinado a aprender ao longo do tempo. Então eu sempre ouvi demais e dei muita sorte em diversos momentos. Uma das grandes sortes que eu dei foi já sair da logística, fui para operações automotivas que deram um negócio familiar que eu nunca quis trabalhar, mas acabei indo, enfim, fatalidades, coisas da vida. Meu pai infartou, enfim, histórias... Te levaram até lá. Para o boteco. E aí eu voltei para o mercado financeiro na área que os americanos chamam de Main Street, né? Porque o Wall Street faz a bolsa e o Main Street é o que aqui seria comumente visto como os fundos de private equity, de investimento nas empresas fechadas, de capital fechado. E eu fui o primeiro brasileiro a ser nomeado membro do board, ou seja, do conselho, de uma das 3 maiores organizações de fusões e aquisições dos Estados Unidos. À época tinham mais de 800 fundos dentro dela, hoje tem 1.500 dentro dela. E eu estava lá em Chicago quando o mundo acabou, né, em 2008. Estava morando lá? Ou você... Estava estudando e trabalhando lá. Eu digo que é uma espécie de minha segunda casa. Amo Chicago, ainda que seja o lugar mais frio do sistema solar, cara. Aí, assim, o que acontece? A gente olhou olhar para gringo muito experiente, mas muito experiente, que olhava e dizia assim, o que eu vou fazer com o dinheiro que sobrou? Porque muita coisa virou pó, né? Ontem eu falei isso à noite, a gente fez uma live, eu e o Rafi, para os nossos clientes, e eu disse, olha, as estruturas de derivativo que a gente tem hoje são muito melhores do que a gente tinha há 10 anos. Então, né, para quem assistiu aquele filme A Grande Aposta, é legal a história do CDO, né, que o cara está ali fazendo uma aposta, o outro faz outra aposta, e a aposta lá de trás está 10 vezes o valor dessa aqui. Né? Então, é uma estrutura diferente. Mas daí o que eu fui ver? Eu fui ver como é que os caras reconstruíam dinheiro usando a recuperação, sim, dos mercados, mas entendendo que tinha coisa que ia voltar, então você comprava, e tinha coisa que, por mais que tivesse quase pó, que você achava que ela ia virar pó, então, e era uma decisão. Quando você tem ativos, por exemplo, olhando para a nossa bolsa, você tem ações que sobem e ficam muito caras. Então você vai lá, ela atinge um patamar que dificilmente ela vai ter fluxo comprador, você entra vendido nela e beleza. Agora, vender um negócio que caiu 86% não era uma decisão simples, entendeu? E aí eu fui entender a cabeça dos caras, como é que eles tomavam aquelas decisões de investimento. Enfim, e aí eu passei de 2000... Comecei em fusões e aquisições em 2005, sempre ligado a empresas e fundos americanos comprando empresas brasileiras, sempre. Uma operação ou outra envolvendo empresa europeia, mas na essência eram operações norte-americanas comprando empresas brasileiras e sul-americanas, mas 90% das vezes brasileiras. Só que esses caras punham o pé aqui dentro e queriam aproveitar o mercado financeiro também. Lógico, uma vez que o cara entrou investido aqui, você tem o juro lá na lua contra um juro baixo lá. E a volatilidade das bolsas. Como é que opera, como é que ganha isso? Então, essa foi a minha vida até 2014. E aí em 2014, o que começou a acontecer é que esses caras queriam prêmios maiores para vir comprar empresas no Brasil. Por quê? Porque a economia americana já tinha voltado, já estava mais sólida, e daí ele tinha... E você tinha um risco político. E aí ele tinha rentabilidade lá e não precisava vir para cá. E aí a ideia era o seguinte, como é que a gente vai fazer? Porque no gestor de fundo de private equity, ou seja, que compra empresa fechada, tão importante quanto a tese de investimento, ou seja, por que ele está investindo naquilo, é o que eles chamam de caminho de saída. Porque tem um ciclo. O cara vem, ele passa 5 anos, ele faz o ativo 5, 7 anos, engorda e vende. A essência do business dele é esse.
Eu falei muito sobre isso ano passado na Bolsa. A operação do Fleury foi super criticada, porque o Advent saiu. Eu digo, é a natureza do cara, ele cumpriu a missão, transformou a companhia. Vai embora, embolsa o dinheiro, vamos embora. Só que esses caras não viam caminho de saída. Por quê? O mercado de acesso brasileiro, que era o Bovespa+, basicamente não funcionou. A indústria de private equity brasileira ainda é muito incipiente, tem poucos fundos e que foram buscar dinheiro nos mesmos fundos de pensão. Para isso subiram o que chama de critério de investimento, subiram a barra e deixaram 95% da economia fora disso. Então quem que a gente ia... Como é que eu colocaria em pé uma transação de M&A? Eu ia buscar as empresas que já estavam em bolsa. Mas não adiantava ir no Itaú, na Vale, tinha que ir nas escondidas. Mas daí quem é que cobre esses caras? Ninguém cobria, não tinha cobertura. Então a Eleven nasceu com esse intuito para cobrir empresas fora do radar para fundo gringo. Então que legal. A Eleven nasceu para atender fundo gringo. A primeira nota fiscal, a primeira receita dela foi para fundo gringo. E aí, continuam? Com esses clientes continuam? Sim, eles têm alguns lá fora, sim. Que estão lá até hoje, inclusive daquela organização em Chicago com quem eu tenho uma super relação próxima até hoje. Só que aí, cara, tinha uma estrutura que foi protagonista nessa transformação do mercado, ao qual nós estamos dentro aqui. A XP foi transformadora mesmo, não tem nada a ver com personificar. Tem outros players no mercado, mas que hoje tentam replicar esse modelo porque foi um modelo transformador. E aí, não olhar para a pessoa física não era mais inteligente para a gente sob a ótica de business. Perfeito. E eu já tinha uma área de análise muito densa, porque como eu nasci para atender gestor, a nossa análise era profunda, ela era densa, ela era tecnicamente parruda, digamos assim. E aí o que a gente fez foi investir em tecnologia para transformar isso num e-commerce. Lá em 2016, final de 15 para 16, final de 2016, 19 de novembro de 2016, a gente lançou a primeira versão do e-commerce para falar com pessoa física, ou seja, ontem. Né? Quase na eleição do Trump. Exatamente. Foi antes, assim... Tudo acontece na tua vida com fortes volatilidades. Não, cara, não tem. Não, se você tiver um papo com a minha mãe, você vai morrer de dar risada. Que ela diz assim, na vida do Dato, se não tem emoção, não funciona. E aí veio o ano de 2017, enfim, foi um ano em que a gente, graças a Deus, conquistou espaço, conquistou credibilidade. Para mim foi uma honra muito grande quando o Ilan assumiu o Banco Central. Eu imediatamente após fui convidado a fazer parte do grupo que discute política monetária lá dentro do BC com eles. A Eleven passou a ser parte integrante do Focus, o que parece óbvio, porque as grandes instituições todas contribuem, mas nós éramos uma empresa que estava chegando. Sim, então, legal. Mas isso é reconhecimento, né? Mas sempre com muita responsabilidade, né, cara? Sempre levando aos caras a questão assim, você vai operar, você vai pôr o teu dinheiro, que dinheiro é esse? Como é que você vai fazer? Não é só o relatório em si, não é só o estudo, mas você também tem o comprometimento e também meio que um educacional no sentido de, saber direcionar, porque isso é muito importante, né? Porque as pessoas, independente da sobra de dinheiro ou não, querem facilidade. E aí que mora o perigo, ainda mais no Brasil. Tem casos super emblemáticos dentro da Eleven, de empresas que eu conhecia profundamente, e tinha convicção de valorização delas. E para citar dois casos que são legais, um foi CSU Card System e outra foi Anima Educação. CSU era R$2, Anima era 10. E aí, só que o papel não andava. Ele tinha pouca liquidez, tinha outras coisas captando dinheiro. E a gente recomendava sempre com preços-alvos bastante conservadores, sob a ótica do fundamento. E aí eu estava brincando e dizia assim, mas um dia um dos analistas olhou e disse assim, Dato, mas e se bater o preço-alvo? Eu falei, esse tipo de empresa, bateu o preço-alvo, você muda o preço-alvo, entendeu? Você sobe, mas por que isso, Alisson?
porque eu tenho responsabilidade com o cara que está na ponta. Porque se eu disser para ele que o que está 2 eu acho que vale 12, ele vende a mãe e compra. Mas eu não vou expor ele a risco. Eu acabei fazendo isso ano passado em um case específico, que era um case de assimetria patrimonial muito grande, que a gente apresentou uma conta que eu testei e retestei 350 vezes, conhecia profundamente o case, que estava R$3 e valia 13, e eu sou cobrado por isso até hoje, porque, em primeiro lugar, ele não chegou a 13 nunca. Mas eu sempre fiz os alertas de risco. Mas esse caso especificamente foi uma grande escola, foi dizer assim, as pessoas ou quem tem obrigação de entender da gestão de risco no mercado somos nós, cara. Exatamente. E não a galera. Porque esses caras, nós devemos responsabilidade para eles. E se eu sou um fã de carteirinha da tua história, já te falei isso 500 vezes, desde o dia que eu ouvi ela inteira pela primeira vez, e falei, cara, é muito incrível. Porque, obviamente, olhar hoje e ter esse papo contigo aqui na Faria Lima, ar-condicionado, é bacana, certeza, né? Mas ir para vir até aqui, né? Da mesma maneira, eu tive a sorte de ter uma família que me deu muita coisa sob a ótica de educação. Eu tive muita oportunidade em educação. Não tive herança, não tive nada, mas tive educação. Eu respeito demais o dinheiro de todo mundo, cara. Então, nós temos que entender isso. Então, dá a percepção de risco, de limite, de exposição. Não tem mágica, cara. Por melhor que a gente seja no que a gente faz, não tem mágica. Com certeza. E é isso que, na verdade, ainda, infelizmente, temos um histórico um pouquinho negativo, né? No Brasil ainda é só a gente ver, né? Com o número de pessoas físicas na bolsa, né? As pessoas até brincam, mas pô, em Bitcoin é o dobro de pessoas físicas. Você fala, pô, então quer dizer que não é que as pessoas não é que as pessoas não querem risco, não estão propensas a correr risco. É que as pessoas muitas vezes querem um ganho rápido. É isso aí. E se não somos nós para tentar, às vezes a gente acaba sendo até um pouco rude, digamos assim, porque eu prefiro ser rude e pecar pela prudência do que tentar. Muitas vezes eu comento isso para os clientes, falo, eu sei o que você está querendo ouvir, eu não vou te falar isso que você quer ouvir. Eu não vou falar para você comprar. Para mim você não entra, para mim você zera, para mim, sabe assim, tipo, isso eu acho que é por isso que a gente está aí até hoje, eu acredito. Exato, né? Eu acho que as pessoas falam, cara, vai ficar brava com você, mas no dia seguinte ela vai falar, cara, eu sei que ele fez por bem. Eu falo, essa operação pode dar muito certa, mas sem o meu consentimento, porque eu não acredito que o risco-retorno seja interessante. Voltando um pouquinho à parte onde você tem essa vivência, né? Até te perguntei um pouquinho do VIX, acho que é legal essa... Desculpa, falei tanto que esqueci. Não se preocupa, eu também sou assim, tenho desvio de atenção. Mas, voltando a essa parte de volatilidade, como que você enxerga isso, de acordo, óbvio, com a tua experiência que você vivenciou, esses dias, essa forte volatilidade, enfim, a gente usou o VIX, mas se a gente olhar também o índice de volatilidade do Japão também, subiu mais de 50%, então não foi somente o VIX. Como que as grandes instituições operam isso? Acho que isso é legal, educacional. Como que a tua experiência nisso e como que as pessoas operam, se defendem, se tem como se defender, né, nesse tipo de movimentação? Como que funciona isso, Adeodato? Eu acho que um dia que nem ontem, a intensidade e a velocidade, eles são tão imprevisíveis que eu diria que é marginal, para não dizer quase inexistente, alguém que estava posicionado do jeito certo, na hora certa. Porque ainda que o cara tivesse uma alocação defensiva, ontem, ele tinha na outra ponta uma posição, por exemplo, long only, que ele tem um mix com o que ele fazia e ele ganhou aqui, mas ele perdeu aqui. Então, ontem é o tipo da história que como eu estava conversando com o Rafi, assim, você acha que é uma correção saudável? Não tem correção saudável, cara. Perder dinheiro não é bom para ninguém, cara. Exatamente. Caiu 10, então beleza, viva lá o mercado. Não, caiu 10, machucou muita gente. Com certeza. Então, eu acho o seguinte, eu acho que tem algumas grandes lições a se tirar de um evento como o de ontem. Em primeiro lugar, acho que
um dos documentos mais legais, com mais repercussão que eu escrevi desde que a Eleven existe, foi a carta do estrategista que acompanhou o relatório macro de fevereiro do ano passado, tem um ano agora, em que estava uma discussão muito importante sobre juro e inflação. Se subir juros segurava a inflação ou causava inflação, qual era... assim, o período pós-2008, que foram os quantitative easings, ou seja, foram as impressões de dinheiro pelos bancos centrais, mudou a dinâmica dos ativos no mundo inteiro de maneira definitiva. E nessa carta eu escrevia, a cada 2 parágrafos eu escrevia em letra maiúscula, assim, onde está o dinheiro? Criou-se uma nova dinâmica, criou-se uma nova indústria, que são a indústria dos ETFs, né? Uhum. Ontem foi o primeiro sell-off da história dos ETFs, assim, depois de ter alcançado este tamanho. E acho que é um exercício de humildade, cara, para todo mundo. Acho que o tempo que a gente viu a volatilidade em níveis inaceitáveis para quem é minimamente razoável nos levava a crer que uma hora vinha uma porrada nisso. E aí tinha gente vendido em vol e alavancado. Cara, teve gente ontem que tomou 560% do PL nas costas. Sério? 560% de fundo gringo vendido em vol alavancado. Acho que é um exercício de humildade. Acho que o mercado faz isso com a gente todo dia. Mas um evento como esse faz ainda mais, faz a gente entender que diversificação é fundamental, que você entender que o teu dinheiro tem caixinhas. É isso aí. Tem o dinheiro da faculdade do seu filho, tem o dinheiro do seu trade, tem o dinheiro da sua casa. Eu acho que é nosso papel educar as pessoas. Então, dito tudo isso, acho que o que aconteceu foi sim muito ligado a movimentos advindos de quant, que é aquilo que eu estou dizendo. A gente abriu falando isso. Operar hoje é muito mais complexo do que era lá atrás, porque a gente usa o mesmo raciocínio, e está correto, né, estruturalmente, contra muito mais inimigos. Exatamente. Então você tem lá uma série de algoritmos e de robôs e de coisas comandando uma quantidade abissal de dinheiro que veio lá da história do quantitative easing, da história do onde é que está o dinheiro, subiu. O dinheiro subiu para o mercado e hoje muito dele é comandado por esse tipo de trade. Fora do ar eu contava para o Alisson, eu estava conversando com um grande amigo, que é cliente que estava em Nova York ontem. Ele estava dentro de um grande banco à tarde e ele dizia para mim, tu sabe aquele meme que o Papai Noel fala, snow is falling, e daí alguém escuta e diz assim, falling, então céu, e sai todo mundo vendendo? Era mais ou menos o que estava acontecendo. Acho que o último ponto sobre o que aconteceu ontem é o seguinte, de tempos em tempos tem que pôr lucro no bolso. Isso vale para todo mundo, vale para quem faz swing trade, vale para quem é fundamentalista. Acho que assim, olhar para... E eu vim da escola fundamentalista, então eu vou dizer o seguinte, vamos lá. Buffett, Graham, Marx, sei lá, usa o cara que você quiser. Não, você olha para uma ação que você vai ficar com ela há 20 anos. Esquece. Esquece. No Brasil, em 20 anos, caíram 3 presidentes. Foram 19 ministros da Fazenda. Houve 3 choques cambiais. Como serão os próximos 10 anos? Então, assim, eu acho que é uma ilusão que muita gente que trabalha fundamento se apoia nisso. E o cara diz assim, não, daqui a 15 anos mudou. Esquece. Porque no passado, um dia aconteceu da Petrobras sair, sei lá quanto, ir para 100, né? E os pessoal com um fundo que eles tinham do trabalho puderam aplicar e muita gente ganhou dinheiro. Assim, o que eu penso é assim, as histórias, infelizmente, as histórias, óbvio que a gente conhece muita gente que ficou rica e opera muito bem e criou carteiras maravilhosas. Mas assim, as histórias que você tem das pessoas desinformadas, principalmente as desinformadas, que essas pessoas chegam como no mercado acionário? Através de um gerente de banco. Um gerente de banco, ele não tem muitas vezes, né, não generalizando, não tem uma capacidade para te indicar. Ele está replicando aquilo que o estrategista-chefe está... Eles têm uma carteira para todo mundo. Se o gerente do banco fosse tão perfeito, isso aqui não estava desse tamanho. Exatamente. Então, poxa, e aí, o que acontece? Compra o GX, legal, e agora?
E agora que caiu 50%, putz, o que você achou vendo? Não, poxa, agora espera, né? Então deixa... Esse é o ponto. E aí que tá, entendeu? É o que você comentou da humildade, que eu acho que isso é extremamente importante. A humildade em saber que a gente não é perfeito. Que, pô, se eu fiz uma estratégia que eu achei que ia para 20 e ela tá indo para 12, eu tenho que assumir que eu errei na minha estratégia. Cara, o dia da Operação Carne Fraca é outro dia bem marcante para nossa história curta, mas intensa lá na Eleven. Eu fiz um vídeo aberto, não foi nem só para cliente, fiz um vídeo aberto dizendo o seguinte, olha, quem tem BRF, vende. Vende. Não interessa se você está perdendo dinheiro, vende. Porque eu não tenho segurança, considerando que era crime, a denúncia, né? Era de crime, era de envolvimento com desvio de dinheiro e tal, e a gente tinha acabado de ver o que aconteceu com o Petrobras. Saiu lá de cima para R$4 a ação. Estou tirando da carteira. Está penalizando a minha carteira, mas não interessa. Esse não era um risco mapeado. Então, se voltar... e se voltar e subir? Se voltar e subir, eu errei, mas eu errei vindo aqui dizendo para vocês, cara, esse é o meu melhor juízo de valor. Então, acho que a separação das caixinhas, até para depois não dizerem que eu vim falar mal de Warren Buffett, né? Tirando do contexto, obviamente não é isso, mas assim, o meu mestre de valuation, eu tive a honra de ser ensinado em Chicago pelo Mike Adhikari, que é um indiano, um matemático indiano, trabalhou com o Damodaran, é um dos caras mais respeitados dos Estados Unidos em valuation. Morei no porão da casa do Mike um período. O Mike, criei uma relação muito legal com ele. Mas, cara, o Mike, quando ele veio trabalhar em transações de M&A no Brasil comigo, ele olhou e falou assim, não dá para entender esse negócio aqui não, cara. Como valuation é tomada de decisão de investimento, é geração de riqueza e de crescimento de performance no futuro... Não dá para aplicar a regra que está lá aqui, cara. Não dá ainda. A gente é muito novo como economia estável. Então não dá para falar em 20 anos. Esquece, não dá. Não dá. Então, em quanto tempo? Não sei quanto tempo. Tem empresas que você consegue olhar com maior previsibilidade de 4, 5 anos. Tal. Por isso a história dos dinheirinhos separados, qual caixinha. Você vai precisar desse dinheiro nos próximos 5 anos? Não. Então monta uma estratégia para 5 anos. Esse aqui pode ser que eu precise ano que vem, porque no final do ano eu vou casar e eu vou comprar meu apartamento. Então a tua estratégia tem que ser ligada a esta caixinha de dinheiro. Então é um mix de tudo. E acho que hoje o que a gente tem lá, e a gente faz isso, acho que ninguém efetivamente faz isso sob a ótica de metodologia especificamente, é unir fluxo e fundamento. Que, acima de tudo, passa por respeitar as escolas. Cara. Exato. Esse era o próximo ponto, na verdade, que eu ia falar. Porque, para você que não sabe, agora, a última contratação, né, do Adeodato, do pessoal da Eleven, foi o Rafael Figueiredo. Com certeza vocês conhecem o Rafael Figueiredo, seja do Grupo XP, da Clear, das mídias sociais, ele atua bastante, né, nesse campo. É uma pessoa que eu tenho maior admiração, eu tive o maior prazer de trabalhar do lado dele por uns bons anos e considero ele um grande amigo. E quando ele foi, eu comecei a pensar, eu falei, cara, mas eu sabia da Eleven, sabia, né, da forma que a Eleven trabalhava, a parte mais fundamentalista. Eu sei como o Rafael Figueiredo sempre trabalhou, ele sempre foi uma pessoa muito antenada, a gente até falava aqui fora disso, uma pessoa que sempre procurou ampliar os horizontes, além da análise técnica, onde ele é muito bom também. Eu falei, como que isso vai funcionar? Mas me deu um start assim que eu falei, cara, é a combinação perfeita. E o que vocês estão fazendo é algo muito bom, e você disse tudo, fugindo um pouco do ego da análise, que é algo que vocês provavelmente não têm ideia disso, de eu analiso o fluxo, ele é fundamentalista, ele é da análise técnica, cada um com seus papas, cada um com seus gurus, poxa, está mais do que provado, e vocês estão provando isso. É até uma curiosidade que eu tenho, como que isso foi recebido pelo mercado, porque a gente sabe, conhece a Eleven e conhece o Rafinha, então a gente é suspeito. Né? Mas queria saber como é que foi isso e como que está sendo assim, quando vocês falaram isso para o mercado, tiveram críticas, como que foi isso? A gente teve, a gente é mentira. Eu tive algumas críticas, inclusive internas,
ao dizer assim, você vai trazer um grafista para cá, você vai machucar o DNA da empresa e vai machucar a imagem. Cara, não existe grafista, cara. Existe um profissional extraordinário, um cara responsável e altamente técnico no que faz, em algo que é complementar à técnica que eu tenho. Cadê o downside disso, cara? Inexiste. Muita gente me perguntou em rede social, Twitter, porra, mas e agora? Eleven vai virar grafista? Em primeiro lugar, acho que é uma baita sacanagem, uma miopia do cão chamar o trader de maneira pejorativa. É quase a mesma coisa. Seja lá a técnica que for, né? Qualquer uma, cara. Qualquer uma. Então, a gente passou um tempo moldando um produto em cima do que a gente vinha estudando. Eu e o Rafi. O Rafi aqui na Clear e eu lá na Eleva. Desde que nós nos conhecemos, a gente criou uma relação muito boa, principalmente porque eu encontrei no Rafi um cara que respeitava demais a minha escola e vice-versa. E ele encontrou em mim alguém que respeitava demais a escola, a formação e a complementariedade. Rafi teve, acho que uns 2 anos, uma convenção em Nova York, onde apresentaram-se os primeiros passos da fusão das análises e a gente começou a estudar muito isso e até que um dia convergiu dele ir para a Eleva. No lançamento do produto, a gente estuda demais, cara, demais. Esse domingo, por exemplo, outro domingo que a gente saiu de lá 11 horas da noite. Porque assim, todo mundo vê as pingas que eu tomo, ninguém vê os tomos que eu levo, né? Então assim, a gente... então entendi. A fusão das análises é pegar um caso que tem upside por fundamento e o gráfico deu compra. Cara, não vai por aí que você vai se arrebentar, cara. Então assim, tem diferença de materialidade de risco, tem o lugar onde você coloca o teu stop, muda conforme a característica do fundamento da companhia. É impressionante como a gente está evoluindo nessa metodologia. Então, a chegada foi assim. Aí, para te dizer como o mercado recebeu depois do lançamento do produto, eu diria que nos nossos melhores forecast e desenho de projeção, a gente não imaginava que a aceitação fosse tão espetacular, cara. Que legal. Muita gente, mas muito mais gente do que a gente imaginava. Pessoas que estão sendo trabalhadas e estão sendo educadas junto conosco. Estão sendo educadas a cada evolução da metodologia. Nossa, dentro de casa, estudando, a gente leva para as pessoas. Ontem, a live que a gente fez, que eu comentei há pouco, a gente estava explicando para as pessoas por que os top picks de fundamento tinham o stop loss mais longo. Além do stop técnico, além da linha de suporte. Entendi. Porque as pessoas começaram a ver que nesses calls, muitas vezes, eles entravam, dava uma estressada de mercado, batia no stop e o papel voltava e rasgava e ele estava fora da operação. A gente começou a ver que alguns papéis a gente podia ter uma boa previsão sobre isso, e um caso foi Ânima Educação. Foi super emblemático, porque a Ânima caindo, ia bater no stop, bateu no stop, o Rafi falou, eu falei, Rafi, não vende esse troço, pelo amor de Deus, cara. Não sai disso, cara, não sai disso. Eu falei, eu juro pra você que você não precisa sair. E ele ficou e o troço voltou e BAM! Explodiu. Porque na minha conta era tão absurda a diferença entre preço e valor que estava sendo materializada ali, mas isso é um trabalho de todo dia e de conhecimento e de respeito. Então a receptividade está sensacional. O Rafi faz um trabalho, você trabalhou muito com ele, sabe disso, extraordinário, está lá na sala de análise todo dia, está falando com a turma, enfim, está incrível. Vocês são pioneiros nisso, e ser pioneiro... Vocês são pioneiros nisso, com certeza eu acho que requer um pouco de coragem também, exato, era isso que eu ia falar. Principalmente da tua parte, assim, né? É claro que o Rafi também, para ele, é um baita desafio, né? Mas ele já é muito calejado no que ele faz. Ele está entrando, né, na Eleven, ele está entrando numa empresa onde a sua essência é fundamentalista, né? Então, eu imagino que isso, com certeza, é um grande desafio e o mercado só tem a ganhar. Na minha opinião, eu vejo isso com muitos bons olhos. Cara, tem sido um prazer, assim, de fato, a gente
é pioneiro nisso. Senão o Rafi tá convidado a vir aqui, vai vir aqui explicar tudo isso também, tá mais que convidado. Exato. Ele tem que largar a mão Ele adora, né? Ele gosta de contar para todo mundo, então ele que vem aqui prestigiar os amigos. O negócio é o seguinte, a gente sim está sendo pioneiro, isso está demandando um estudo gigantesco, uma dedicação, mas como eu costumo dizer para o meu próprio time, cara, ninguém cria nada extraordinário com esforço ordinário, vejo. Não dá para fazer. Então está sendo fantástico, cara. Tanto que quando eu te liguei sobre esse papo aqui, sim, foi quando eu assisti você falando, você abrindo e falando, cara, o Traders Room eu estou tentando fazer com que a gente saia daquele ambiente, compra Petro, compra Vale, vende isso, vende aquilo. Eu disse, porra, cara. Perfeito. Vamos embora falar, porque... Foi perfeito. Porque abre a cabeça das pessoas, entendeu? Sai um pouquinho desse mundo de operacional, né? Do onde eu compro, onde eu vendo, onde eu saio, onde eu stop, não sei. Então, eu sempre procuro trazer um pouco disso, né? A gente tem um pouquinho de contato, traz uma pessoa que, poxa, que trabalha com fundos, uma pessoa fundamentalista, uma pessoa que foi trader do pregão, da bolsa. Então, a gente traz alguém especialista em Bitcoin. A gente sempre tenta trazer o que está por trás, porque eles têm essa necessidade de saber. Olha, isso, como é que faz? Como que funciona? Como é que eu trade? Como é que eu... Sabe, as pessoas têm essa necessidade. Muitas pessoas, isso eu acho, cara, uma coisa que me dói no coração. Muitas pessoas, tem pessoas que operam no Brasil inteiro com a gente, pessoas da Austrália, pessoas do Japão, pessoas de Miami, que não tem ideia onde fica a Bolsa de Valores. As pessoas operam na Bolsa, as pessoas operam no mercado financeiro, não tem ideia. Pô, a bolsa é no centro? Para mim a bolsa era na Faria Lima. Isso. Para mim era aquele prédio ali do BTG. Isso, exato. Você fala, cara, é uma coisa um pouco triste, né? Porque você fala, cara, não, peraí, cara, vamos lá. Entendeu? A gente não pode perder a nossa essência. Só um comentário rápido. A gente viveu uma experiência junto espetacular naquele evento em Santos. Poxa, em que a gente fez um evento promovido por um escritório da XP em Santos. O evento foi extraordinário, mas a gente juntou ali, sei lá, tinham 20 pessoas que tinham vivido o pregão Viva Voz e a gente fez uma simulação. De pregão demais. Demais. A gente é que é apaixonado por isso, é difícil de explicar. Eu vou pedir só pro Gabriel trazer, que eu falei que ia lá na Eleven te levar o meu livro, mas eu trouxe ele aqui, eu vou te dar ele aqui. Se o Gabriel puder trazer aqui para mim, Gabriel, por gentileza, vou te presentear aqui ao vivo, para não falar que eu sou caloteiro. Não, olha, desculpa, falei, ele vai ficar só pra gente tomar o nosso chopinho. E aí... O que eu quero fazer é o seguinte, vou te presentear com o meu livro, acho que um pouquinho a história você já conhece, como você mesmo disse, mas eu quero que você leia ele, depois, claro, eu quero um feedback teu que é muito importante, então vai ser bem legal. Deixa eu só ver se o Gabriel... Não entendi. Vai passar para ele? Entendi. Tá, entendi. Não, então beleza. Então agora vai virar a câmera para você, pelo que eu entendi, é isso, Gabriel? Isso, é porque ele não quer aparecer, Daí eu fico falando, exatamente. Porque afinal de contas eu sou o presenteado e o Gabriel não quer aparecer. Só porque ele tá na novela das 8. Obrigado, Gabriel. Agora é o cara que viabiliza a gente poder estar tendo esse papo. Não, com certeza. O pessoal aqui da Infomoney, aqui a gente se sente em casa, aqui a gente está sempre junto. E bom, o Gabriel vindo à câmera, vocês, a grande maioria já conhece, muitos de vocês já leram, então para mim é um prazerzão te presentear com o meu livro, já tinha te prometido. Sensacional, cara. E te agradecer, cara, bate-papo extremamente bom, o pessoal já tá ali pulando e espero que todos vocês tenham gostado, vou deixar o Adeodato dar uma palavra final para vocês. Seria legal você comentar onde que o pessoal encontra a Eleven, como que eles encontram vocês nas redes sociais, o que vocês têm feito para se comunicar. É muito legal. Eu vou me despedindo por aqui e aguardo vocês pós-carnaval. Terça-feira que vem não tem, que tem carnaval. Cuidado, hein? Vocês, Pablo Vittar, cuidado nos toquinhos, hein? Bom, Deodato, obrigado, cara. Se despede aí, valeu por tudo. Valeu. Eu sou tecnicamente proibido pelo meu time de fazer comercial, porque eu sou péssimo, né? no comercial, mas vai lá, é www.elevenfinancial.com. Eleven é uma casa de análise que hoje trabalha massivamente com o investidor, pessoa física, um lado educacional muito importante e com um senso de responsabilidade, assim, quer ficar rico amanhã?
não é esse o lugar onde você vai procurar. Agora, construir aprendizado, evoluir dentro do mercado financeiro, é isso que a gente faz em todas as áreas. Renda fixa, renda variável, crédito privado, debênture, CRI, CRA, tudo que você imaginar, aí fundo imobiliário, e agora com o Rafi tem sala de análise, tem trade, tem a fusão das análises, tem o Fusion, que é essa metodologia nova. A gente usa muito, principalmente eu e o Rafi, a gente usa muito o Twitter do Rafi é @Rafa Figueiredo, Rafa com PH, o meu é @DatoNeto, o Neto com 2 T's, @Eleven Financial é o Twitter da Eleven. E é isso aí, Alisson, um super prazer, cara, eu queria muito ler, eu respeito demais teu trabalho, tua história, e é um prazerzão estar aqui, eu estou aberto a responder, a sempre ajudar e participar. Vambora, obrigado. Será o primeiro de muitos. Valeu. Obrigado. Um abraço grande. Valeu, Donato. Valeu, Gente, galera. obrigado, até mais. Valeu.